Aleluias, que noite poderosa, que experiência tremenda. Que Deus abençoe a vida de todos do coral. Hoje a gente pode sentir um pedacinho do céu. Quantos concordam comigo e dizem glória a Deus bem forte? Vamos aplaudir a Jesus o mais forte que pudermos essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, quero convidar você a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 40, no versículo 14. Gênesis 40. Eu vou ser bem objetivo, para a gente ter o privilégio de cantar mais uma canção junto aqui com o coral. Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a pessoa do Alexandre, né? Nossa ovelha. Eu agradeço a todo o coral por estar aqui conosco, por nos presentear nessa noite e nos levar a essa experiência poderosa em Deus. Gênesis 40, o verso 14. Eu quero falar esta noite sobre o tempo de Deus. Gênesis 40, rapidinho. Quando você encontrar, você diz amém. O versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim. Gênesis 40, versículo 14. Quantos encontraram, pode dizer amém? Você que está em casa, acompanha junto conosco. Gênesis 40, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim para Faraó e me fazes sair desta casa. Pai, te dou graças pela tua palavra nessa noite, por esse tempo tão especial. Oramos para que a tua palavra hoje encontre lugar na nossa vida, no nosso coração. É o que eu te peço agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos creem comigo podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Esse texto, irmãos, fala sobre José. E talvez todos nós aqui já tenhamos ouvido sobre a história de José. Eu quero crer essa noite que, se não todos, a maioria de nós, a maioria de vocês, em algum momento, já escutaram a história de José. E eu quero resumir um pouquinho aqui da história dele, para a gente entender essa fala de José e entender algo da parte de Deus para a nossa vida. Quantos estão prontos? Podem dizer amém comigo. José, quando ainda jovem, José teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, José entendeu que de alguma forma Deus tinha reservado algo grande para ele. José ainda muito jovem, ele tem um sonho, e naquele sonho que ele tem, é muito claro para José que Deus iria fazer algo na vida dele. Quem sabe Deus faria algo também através da vida de José. E eu creio também esta noite que eu estou pregando para pessoas que sabem que Deus tem algo grande também para fazer na tua vida. Deus também tem algo grande para fazer através de você. Quantos concordam comigo e dizem glória a Deus bem forte aqui esta noite? Mas nós sabemos, igreja, que após José ter sonhado algumas vezes e contado o seu sonho aos seus irmãos e aos seus pais, a gente sabe que José foi vendido. Logo após ele ter contado o sonho, ele é vendido como escravo para os midianitas, e eu quero sua atenção comigo aqui. E após ele ter sido vendido como escravo para os midianitas, José vai parar no Egito, e ele vai agora trabalhar na casa ali de Potifar. E na casa de Potifar, José, ele passa a ser como um mordomo, coordenar toda a casa de Potifar. Mas dentro daquela casa, você sabe, a esposa de Potifar tenta seduzir José. José, ele diz não, ele não aceita aquele assédio. E por causa disso, injustamente José vai parar ali na cadeia.
A mulher de Potifar faz uma acusação grave contra José, e por causa daquela acusação, sem a chance talvez de se defender, José vai parar ali naquela prisão. E foi naquela prisão, foi naquela cadeia que aconteceu o versículo 14 que eu li com você. Eu estou só fazendo um apanhado geral para a gente entender onde eu quero chegar com você esta noite. José então, após ter sonhado, sido vendido, jogado na cisterna, chega como escravo no Egito, vai à casa de Potifar, da casa de Potifar, José agora está ali naquela prisão, e naquela cadeia acontece o versículo 14, que nós acabamos de ler. Ali naquela prisão a Bíblia nos conta que José, ele encontra graça diante do carcereiro Mor, e o carcereiro, aquele que era o chefe daquela prisão, ele promove José, ou ele permite que José coordene todos os presos daquela cadeia, até o dia que 2 homens tiveram também um sonho. Preste atenção. 2 homens, um padeiro e um copeiro, que eram servos de Faraó, e agora haviam sido presos, estavam também dentro da mesma cadeia que José. Um dia aqueles 2 homens têm um sonho, e quando eles estão ali compartilhando o sonho um com o outro, José escuta daqueles sonhos, e algo ali vai acontecer. Aqueles 2 homens, o padeiro e também ali o copeiro, estão conversando, e José então, quando ouve aquilo, aqueles 2 homens compartilham com José os sonhos, e quando José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, José percebe que aquele copeiro, ele iria voltar ao palácio nos próximos dias. Preste atenção. Quando José percebeu que ele estava diante ali do copeiro, que em breve estaria diante de Faraó, que nos próximos dias aquele copeiro voltaria, estaria diante de Faraó, José então olhou para aquela situação, e José parece que ele percebeu, e ele olhou para si mesmo e pensou: olha, Deus me deu um sonho lá atrás, Deus me deu um sonho ainda quando jovem, eu venho passando por uma luta desde o dia que eu sonhei. Quem sabe José começa a pensar consigo mesmo: eu sonhei, mas eu fui vendido, eu fui parar numa cisterna, eu enfrentei uma cisterna, eu enfrentei os midianitas, eu tive que governar a casa de Potifar, mas hoje eu estou aqui injustamente liderando nessa cadeia, dentro dessa prisão. Mas eu imagino que José olha para si mesmo, e diante do copeiro que está ali, que novamente vai voltar diante de Faraó, José deve ter pensado consigo mesmo: uau, não é que eu estou pronto? José olha para o copeiro e começa a ver no copeiro uma chance, uma oportunidade de alguém que poderia falar com o Faraó dele. José olha para o copeiro e vê no copeiro uma oportunidade, uma grande chance. E por isso ele diz para o copeiro: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, para que você possa me tirar desta cadeia. Por que José faz isso? Porque José olha para aquele copeiro e vê nele uma oportunidade. Mas mais do que isso, eu quero que você pegue comigo esta noite. José olha para si mesmo e ele pensa: eu estou... Tem alguém aqui comigo essa noite? Diz: pronto. José olha para si mesmo e ele diz o quê? Eu estou... Me ajuda a pregar, igreja. Eu estou pronto. Pronto para quê? E por que eu estou pregando, falando o que ele pensa consigo mesmo? Eu estou pronto. Por causa de tudo que ele vai falar, de tudo que ele enfrentou desde o dia do sonho. Preste atenção, porque esta mensagem vai falar contigo. José, quem sabe, olha para si mesmo e começa a pensar: meu Deus, eu estou pronto. Eu tive o sonho, o Senhor me prometeu, o Senhor falou comigo, mas diante de tudo que eu já passei, eu estou... Me ajuda, igreja. Eu estou pronto. Mas pronto para quê? Quem sabe ele pensou: eu estou pronto para viver o que Deus me fez sonhar. José, ele está diante do copeiro, ele sabe o que o copeiro vai estar diante de Faraó, mas o pedido que ele faz para o copeiro me leva a crer que o pensamento de José é: eu estou pronto, pronto para viver o que Deus me fez sonhar, pronto para viver o que Deus me prometeu, o que Deus falou comigo. Então, quando José olha para si mesmo e entende: eu estou pronto, ele faz aquilo que ele ainda não tinha feito. José vai fazer algo que ele não tinha feito hora nenhuma.
Quando José estava junto dos midianitas, ele nunca pediu para os midianitas, a Bíblia não diz, ele não diz para os midianitas: olha, me dá uma chance de chegar até Faraó. Ele não pediu. Quando ele esteve na casa de Potifar, Potifar também é servo de Faraó, próximo de Faraó. José nunca falou para Potifar: Potifar, fala para Faraó sobre mim. Potifar me indica para Faraó. Ele nunca pediu para Faraó. Quando ele foi para a cadeia, a Bíblia diz que o carcereiro mor, aquele que lidera a cadeia, ele acha graça diante de José, ele gosta de José, ele confia em José. Quem sabe se torna amigo de José, mas José nunca falou para o carcereiro: carcereiro, fala para Faraó sobre mim. Ele nunca fez isso. E por que ele nunca pediu para Potifar? Porque ele nunca pediu para os midianitas? Porque ele nunca pediu para o carcereiro? Porque quando ele estava na casa de Potifar, talvez ele ainda não se sentia pronto. Quando ele estava diante do carcereiro, talvez ele não se sentia pronto. Mas o que ele não pediu para Potifar, o que ele não pediu para o carcereiro, ele vai pedir para quem? Para o copeiro. Tem um crente aqui comigo essa noite. E o que ele pede para o copeiro? Fala de mim para Faraó, me indica lá. Ele nunca pediu isso para ninguém, mas quando ele pensa assim, ele se sente: eu estou pronto. Ele olha para o copeiro e diz: uau, agora é a minha vez, eu estou pronto. E aí no versículo 14, olha comigo na tua Bíblia bem rapidinho, o versículo 14 e o versículo 15 diz assim, Gênesis 40, verso 14 e verso 15. Porém, ele está falando para o copeiro: lembra de mim quando te estiver bem, rogo que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim para Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato, olha só, ele vai dizer a história dele: eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que pudesse estar nessa cova. José está dizendo para o copeiro: fala de mim para ele, sabe por quê? Porque eu estou aqui injustamente. Eu fui tirado da minha terra e eu não mereço estar nessa cadeia. Mas José pensa consigo mesmo: fala para mim lá, porque eu já estou. Me ajuda a pregar, a igreja. Eu já estou. Quantos aqui sentem no seu coração que já estão prontos para viver uma promessa de Deus? Poucos. Eu vou falar de novo. Quantos aqui esta noite sentem que já estão prontos para viver o sonho que Deus fez você sonhar? Quantos? Quantos hoje poderiam dizer: Deus, eu me sinto pronto, eu estou pronto, eu quero viver os sonhos que o Senhor me fez sonhar? Alguém assim aqui esta noite que pode dizer um glória a Deus bem forte comigo? Muitos de nós, quando olhamos para a nossa história, quando olhamos para a história de vida que temos, quando olhamos para aquilo que nós pensamos, aquilo que passamos, muitos de nós pensamos: Deus, eu já estou pronto. Muitos de nós. Porque a gente começa a pensar: eu já passei por isso, por aquilo, eu já fui traído, já fui decepcionado, eu já estudei, eu já me preparei, eu já consagrei, eu já orei, eu já fiz tudo o que o Senhor mandou, eu já fui chamado, eu já fiz os cultos, eu já tenho título, eu já fiz tudo que o Senhor mandou, eu já sei pregar, eu já sei cantar, eu já sei tocar muito bem, eu já mostrei que sou fiel, eu já superei tantas lutas, eu já sofri tantas afrontas. Deus, eu estou pronto. Pronto para quê? Pronto para viver a promessa, pronto para viver o que Deus prometeu. José olha para ele mesmo e está dizendo: eu estou... Irmãos, eu tenho comigo que por um momento esse pensamento veio sobre José, esse sentimento: eu estou pronto por tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, então eu estou pronto. Por isso, ele pede ajuda para o copeiro, e não tinha pedido ajuda antes, nem para Potifar, que ele podia ter pedido. Ele não pede ajuda para o carcereiro, ele pede para o copeiro, porque naquele momento, José está pensando consigo mesmo: me ajuda a pregar essa noite, eu estou pronto. Mas eu vim dizer para você, e eu falei no início da mensagem, que o título da minha mensagem é o tempo de Deus. Às vezes nós até olhamos para nós e entendemos: eu estou pronto. Mas eu preciso entender o quê? O
tempo de Deus. Quando José falou para o copeiro, preste atenção e eu vou terminar. Fala para mim, fala de mim para Faraó. Lembra de mim quando você chegar lá, copeiro? 3 dias depois desse pedido, o copeiro é chamado na presença de Faraó. E ele volta a ser o copeiro de Faraó. E aí então, 3 dias depois, o copeiro sai da cadeia e vai se apresentar diante de Faraó. Sabe como é que eu imagino essa cena? Eu imagino essa cena, o copeiro, porque o copeiro estava preso. E quando ele sonhou, ele contou o sonho para José. E José falou para ele, olha, esse sonho quer dizer que você será restituído ao seu cargo. Ou seja, uma tremenda revelação daquele sonho. O copeiro feliz. E José falou para ele, mas quando você chegar lá, lembra de mim. Então eu imagino que o copeiro saiu da cadeia e ele foi se apresentar diante de Faraó. E ele foi pensando, eu não posso esquecer daquele cara. Eu não posso esquecer de José. Nossa, eu não posso esquecer de José. Eu tenho que falar de José para Faraó. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Quando ele chega diante de Faraó, Deus apaga da mente do copeiro qualquer lembrança de quem? De José. A Bíblia diz que o copeiro vai, e penso eu comigo que ele vai pensar, eu vou lembrar, eu vou falar, chega diante de Faraó. Dá um branco nele. Deus faz o copeiro esquecer. O copeiro esquece completamente. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, olha comigo, diz assim: o copeiro mor, porém não se lembrou de José. E o texto enfático diz, antes porém o que? Se esqueceu dele. O copeiro esqueceu de José. Deus apagou o nome de José da mente do copeiro. Esta semana Deus falou algo comigo no texto. Quando eu olhava para esse texto, eu fiquei pensando, Deus, por que que o copeiro esqueceu de José? Quantas pessoas que você ajudou, te prometeram, você pediu, falou, olha, lembra de mim, e falou assim, pode deixar. Deixa comigo. E até hoje, nada. Até hoje, o copeiro falou para ele, deixa comigo. Mas quando chegou lá, o quê? Esqueceu. E olhando para esse texto, Deus, por que que ele esqueceu? Sabe o que veio no meu coração? O que veio no meu coração é que José realmente estava pronto. Preste atenção. José estava pronto para ir para o palácio. Preste atenção. José estava pronto para ir para o palácio, mas o palácio não estava pronto para receber José. Pega a mensagem desta noite. José pronto para ir, mas o palácio não estava pronto para receber José. Por isso, quando o copeiro chega diante de Faraó, Deus apaga da mente do copeiro o nome de José. Eu estou pregando para alguém esta noite. Espero que seja você. Eu estou pregando para alguém essa noite porque talvez você se sente pronto, você sabe que está pronto, mas ainda não chegou onde Deus te prometeu. Você sabe que está pronto, você se prepara, ou você sabe do chamado de Deus para a tua vida, você se sente pronto, mas as coisas não aconteceram ainda, o sonho não tornou realidade ainda. Eu vim hoje ser uma resposta de Deus para a tua vida, porque ainda que você esteja pronto para viver a promessa, Deus está preparando a promessa para te receber. Caminha comigo, igreja. Não é só José que tem que estar pronto para o palácio tem que estar pronto para receber José. Então entende comigo, se o copeiro lembrasse de José, naquela primeira vez, não adiantaria
Hã? Eu tenho que falar de José, eu tenho que falar. Chega diante de Faraó. Faraó, estou aqui para te servir. Aproveitando o Faraó, tem um cara gente boa lá na prisão. Eu acho que o Faraó ia fazer igual ele, é só esse sorriso. Faraó, eu tenho um amigo que interpreta sonhos na cadeia. Se o copeiro fala no primeiro encontro, não adiantaria nada. Faraó ia dizer, e daí? Eu faço o quê? E daí? Eu tenho os magos aqui, eu também tenho quem interpreta sonho. Eu não preciso de um prisioneiro para interpretar sonho. Se o copeiro lembra no primeiro momento, estragava tudo. Talvez quem prometeu para você ainda não lembrou, ainda não disse o teu nome, porque a promessa tem que estar preparada para te receber. Não havia necessidade de José no palácio naquele momento. Deus fez o copeiro esquecer. Sabe por que às vezes algumas pessoas nos prometem algo e esquecem? Porque Deus ainda não gerou a necessidade naquele lugar de você estar lá. Se o teu nome é indicado na hora errada, não vai acontecer nada. Mas se o teu nome é indicado no meio de uma necessidade, você está na promessa. Achei que tinha alguém comigo aqui essa noite. Se o teu nome é indicado no meio de uma necessidade, você está dentro da promessa. Deus já tinha preparado José. José está pronto, mas agora Deus vai preparar o palácio para receber José. E como é que Deus vai preparar o palácio para receber o José? Deus vai colocar uma necessidade dentro do palácio. Diz comigo, necessidade dentro do palácio. Vocês me ouvem bem? Sim ou não? Uma necessidade. Um dia então o Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. Faraó precisa de alguém para interpretar o sonho dele, ninguém consegue. Uma necessidade agora é gerada dentro do palácio, precisava de alguém. Então no momento da necessidade, quando o Faraó está nervoso, gritando, eu preciso de alguém que interpreta sonho, eu preciso de alguém que interpreta sonho, ninguém nesse palácio consegue interpretar sonho, o copeiro está do lado, a necessidade acontece, Deus vem e lembra o copeiro do nome de José. Então no meio da necessidade, o copeiro diz para Faraó, Faraó, você precisa de alguém para interpretar sonho? Eu conheço alguém. Você está aí, sim ou não? Eu conheço alguém. A Bíblia nos diz, eu não vou ler o texto por causa do tempo, do versículo 9 ao versículo 14, que então o copeiro diz isso para Faraó. E quando ele diz isso para Faraó, Faraó diz para ele, vai lá então e busca. Manda chamar esse homem, manda chamar essa pessoa, traz ele aqui, porque irmãos, olha que coisa tremenda, o nome de José foi lembrado dentro do palácio, quando o palácio estava pronto para recebê-lo. Tem alguém aqui comigo essa noite? O nome dele foi lembrado assim. Então eu tenho comigo que é assim que Deus trabalha. De um lado Deus prepara José para o palácio, do outro lado Deus cria uma necessidade dentro do palácio para receber José. Foi assim no deserto, assim que Deus fez. Deserto, 40 anos, Deus preparava Moisés para ser o libertador. Do outro lado, Deus preparava o povo que estava no Egito para receber o libertador. Para quando Moisés chegasse, eles olhassem para ele, era o libertador. Ou seja, de um lado Deus preparava Moisés, do outro lado Deus gerava uma necessidade. O povo estava sendo massacrado, eles necessitavam ser libertos. Então quando Moisés chega a provisão e encontra com a necessidade. Você está me entendendo, igreja? Quem entende isso essa noite, diz comigo amém.
Quando eu morava no Londrina, Deus estava me preparando para um dia ser um pastor. Quando eu morava no Londrina, Deus me preparava, e houve um momento que eu sentia que eu estava pronto, mas nada acontecia. Mas quando eu estava pronto, Deus criou uma necessidade no Belo Vale. Quando a Batista Vida catou há 15 anos atrás, lá no Castelo Vida, tinha necessidade de que um pastor viesse para cá. Deus gerou a necessidade em um lugar, Deus me preparou para o outro. Deus é especialista em fazer isso. Ele prepara a provisão e Ele gera a necessidade, e Ele faz com que os dois se encontrem. Quando Deus preparava Samuel, enquanto Samuel servia o sacerdote Eli, Samuel estava sendo preparado. E quando Samuel estava pronto, Deus fez surgir a necessidade de um profeta em Israel. Quando Deus preparava Davi no campo, já tinha rei em Israel. Já tinha rei, não precisava de rei, mas Deus está preparando Davi no campo. Quando Samuel, casa de Jessé, unge Davi e diz para ele: você vai ser rei. Já tinha rei em Israel. Naquele momento não tinha necessidade de rei, já tinha rei, mas Deus estava preparando quem? Davi. Deus preparou Davi. Quando Davi estava pronto, Deus gerou uma necessidade em Israel, e Davi se tornou o novo rei de Israel. Tem um crente aqui comigo essa noite? Na multiplicação dos pães, aquele jovem que oferece 5 pães e 2 peixes, ele preparou 5 pães e 2 peixes ali na hora? Sim ou não? Claro que não. Ele saiu de casa pronto. Diz comigo, ele saiu de casa como? Pronto. Ele já saiu de casa com 5 pães e 2 peixes. Ele chegou lá pronto. Mas imagina se aquele jovem chega com 5 pães e 2 peixes. No início do sermão, todo mundo cheio, nenhuma necessidade ainda, e ele chega com 5 pães e 2 peixes, e vai até o discípulo de Jesus e diz: André, dá aqui 5 pães e 2 peixes. André faria a mesma cara agora. André, então 5 pães e 2 peixes. André diz assim: fazer o que com 5 pães e 2 peixes? Meu filho, pode comer, pode dar para alguém, guarda. Mas o jovem saiu de casa o que, igreja? Preparado. O jovem saiu de casa o que, igreja? Me ajuda. O jovem saiu de casa o que, igreja? Tem alguém preparado aqui? O jovem saiu de casa como, igreja? Mas ele está preparado, mas ele está esperando a vez dele. Você não pegou? Ele está preparado, mas ele está aguardando ser chamado. Você não pegou? Ele está preparado, mas ele está esperando surgir a necessidade. Ele está preparado, mas Deus agora está gerando uma situação para que ele pudesse ser útil. Então ele tem 5 pães e 2 peixes. Ele está preparado, mas ele está esperando. A multidão começa a ter fome. Os discípulos perguntam para Jesus. Jesus fala o que para os discípulos? Olha no meio da multidão, procura o que tem, vê o que eles têm lá. Eles vão, encontram o jovem, ele tem o quê? 5 pães e 2 peixes. É o encontro da provisão com a necessidade. Jesus pega os pães, multiplica, todos são alimentados. Deus não apenas preparou José para o palácio, Deus criou uma necessidade dentro do palácio para que José pudesse ser lembrado. Eu vou terminar para orar com você essa noite, mas sobre uma pergunta: por que eu estou pregando isso hoje? Estou pregando isso essa noite, igreja, para que você possa entender que ainda que você já se sinta pronto, que ainda que você ache que você está pronto, você precisa permanecer firme, você precisa permanecer constante, você precisa aguardar, porque Deus já preparou você, mas agora Deus está gerando uma necessidade em algum lugar, para que o seu nome seja lembrado. Tem alguém aqui comigo essa noite? Deus preparou o povo hebreu para entrar na terra de Canaã, mas o mesmo Deus preparou a terra de Canaã
para receber quem? Para receber o povo. Jesus disse em João 14, que Pai, para fazer o que, igreja? Preparar-nos o que? Morada. Sim ou não, igreja? Preparar-nos o que? Morada. Olha que coisa interessante. Jesus está junto do Pai, preparando a nossa morada. O Espírito Santo está na igreja, nos preparando como igreja, para que no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor Jesus possa vir nos buscar, você, igreja preparada, e nos levar para onde Ele já, o quê? Preparou. Hoje eu quero orar com você. Se você se sente preparado, eu tenho uma palavra para você. Aguenta firme. Daqui a pouquinho, você vai escutar de alguém: nós estávamos esperando por você. Vou falar de novo. Se sente preparado? Segura firme. Daqui a pouquinho alguém vai dizer: nós estávamos esperando por você. Quantos recebem essa palavra essa noite? Quando José entra no palácio, ele entra no palácio, mas o palácio já está Eu quero orar hoje com você, meu querido. Eu vou orar hoje por pessoas que se sentem prontas, mas ainda não estão vivendo o sonho. Eu quero orar hoje por pessoas que se sentem preparadas, mas fica aquela coisa: meu Deus, quando é que vai acontecer? Quando é que vão me chamar? Quando é que a porta vai abrir? Quando é que a coisa vai acontecer? Meu Deus, eu estou pronto. Eu já passei tanta coisa, estou pronto. Deus me trouxe aqui só para dizer para você: calma, que Ele está preparando a necessidade no lugar para onde Ele quer que você esteja. No lugar da bênção, na posição da bênção, no lugar do sonho que você tem. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do que Ele te prometeu. Deus não esqueceu do sonho que Ele gerou dentro do teu coração. Mas Ele precisa preparar você, e Ele precisa preparar o lugar do sonho onde você vai viver este sonho. Ele prepara a provisão e Ele cria o quê? Necessidade. Eu prego para pessoas essa noite que foram chamadas por Deus para serem a provisão na vida de outros. Eu prego essa noite para pessoas que Deus vai usar como provisão, como resposta, para quando você chegar naquela empresa, eles falaram: uau, a gente estava esperando alguém como você. O ambiente mudou. Para quando você entrar no grupo, eles falaram: nossa, depois que você veio para esse grupo, a coisa mudou. Depois que você entrou para essa família, nossa, que bênção, a gente precisava de alguém exatamente como você. Depois que você veio aqui para a escola, para a faculdade, como o ambiente mudou, a gente precisava de alguém exatamente como você. Eu sei que Deus pode te usar como uma provisão para a vida de muitos. Se esta palavra falou o teu coração, queria que você ficasse de pé comigo e eu vou orar por você. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos. O mesmo Deus que age na vida de José é o Deus que age no palácio. O mesmo Deus que prepara José para o palácio, Deus que prepara o palácio para José. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. E quem sabe essa noite você vai orar e vai dizer: Deus, faz com que eles me encontrem. Deus, faz com que a promessa me encontre. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Deus, se eu sou essa provisão, eu quero encontrar a necessidade. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Se o Senhor me preparou para o palácio, ou seja, se o Senhor está me preparando para viver algo que o Senhor tem para mim, um sonho, um chamado, um ministério, uma família, um trabalho, uma empresa, seja onde for. Se o Senhor tem me preparado, Deus, me ajuda, me dá força, eu quero manter firme, para quando eu for chamado. Se aquele jovem come os pães antes da hora, se aquele jovem joga os pães fora antes da hora, quando ele fosse chamado, o cesto dele estaria vazio.
Mas como ele segurou firme, ele esperou. Quando surgiu a necessidade, precisamos de alguém que tenha pão. Ele disse: eu tenho. Eu estou preparado para este momento. Esperei, me preparei até aqui. Está aqui, eu tenho 5 pães e eu tenho 2 peixes. Onde está você essa noite? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. E eu queria que você começasse a orar e dizer: Deus, eu quero continuar pronto para quando chegar a hora. Eu quero estar pronto todo o tempo para quando o Senhor me chamar para o sonho, para o propósito, para a oportunidade. Para quando lembrarem do meu nome, eu preciso permanecer pronto. Senhor, me leva de encontro à necessidade. Gera uma necessidade, Senhor, e me leve como provisão, como resposta. Porque eu preciso e eu quero viver o sonho que o Senhor tem para mim. Pai, abençoa nessa noite esta igreja. Espírito Santo, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Cada pessoa que está conectada conosco também online. Pessoas, meu Deus, que às vezes ficaram frustradas, porque elas se prepararam, mas nada aconteceu. Elas se sentem prontas, mas o chamado não vem, o sonho não acontece, o casamento não acontece, o emprego não vem, a oportunidade não vem. Ela formou na faculdade, mas ninguém chama, a oportunidade não vem. Ela formou porque ela sentiu um chamado. Deus, eu estou orando por essas pessoas que estão prontas. Meu Deus, mas estão como José naquele momento. Ele está pronto, e a agonia dele é: eu estou pronto, eu preciso chegar até onde Deus me prometeu. Então ele diz: olha, copeiro, lembra de mim. Mas o copeiro não lembrou. Então, Espírito Santo, eu oro, gera a necessidade, para que essas pessoas, meu Deus, estejam no lugar certo, para onde o Senhor tem chamado. Leva-nos de encontro à necessidade como provisão. Oh Deus, dá força para esse homem, dá força para esta mulher que tem se preparado, mas ainda não viu a porta se abrir. Essa pessoa que já recebeu uma profecia e já tem 1 ano, tem 2 anos, tem 5 anos, a coisa não aconteceu, mas hoje o Senhor está dizendo que enquanto o Senhor prepara ele, enquanto o Senhor prepara ela aqui, o Senhor está preparando a promessa para recebê-los. Fortalece-nos, Deus. O Senhor fortaleceu José, para que quando formos chamados, estejamos prontos, em nome de Jesus. Que o nosso coração, Pai, permaneça firme na Tua presença. Que estejamos todos os dias prontos para viver o chamado que o Senhor tem para nós. Que a Tua mão esteja com Teus filhos, fortalecendo esta igreja, fortalecendo cada homem, cada mulher, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus.